Em Reflexões que Edificam, falo sobre o Emanuel, registrado lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, que traduzido quer dizer Deus conosco. E muito apropriado o tema, porque ainda vivemos a semana, que eu diria pós-Natal, mas muito perto do Natal, que ainda estamos como que sentindo o sabor do alimento que tivemos e a possibilidade de estarmos em família, nos abraços, nos cumprimentos, matando a saudade uns dos outros, em alegria, é verdade, mas exatamente ainda é bom que falemos sobre o Emanuel, o Deus conosco, essa criança que veio para ser de fato o Salvador do mundo. É interessante que podemos descobrir lá aqui em João capítulo 1, versículo 14, algo extraordinário, que diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. Eu disse João capítulo 1, versículo 14. Ele veio habitar e foi percebido pela humanidade na sua grandiosidade, no seu valor, na sua importância para a humanidade. No artigo 2º da Igreja Anglicana, nós encontramos, falando sobre a importância deste Emanuel, a Igreja Anglicana, então, descreve de uma forma até bela este Emanuel, o Deus conosco. E diz assim, tento ler: o Filho, que é o Verbo do Pai, tomou a natureza de homem, da substância da bendita Virgem Maria, no ventre desta, de maneira que duas naturezas completas e verdadeiras, isto é, a divindade e a humanidade, foram unidas em uma mesma pessoa. E isso para sempre. Daí resultar um Cristo verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Cristo é esse Deus, é esse homem que veio com um propósito, veio com uma missão, veio com uma responsabilidade de, neste mundo, resolver o maior dos problemas, o problema espiritual. Só Cristo pode resolver o meu e o seu e do mundo inteiro, o maior dos problemas, o problema espiritual. Claro que ele pode intervir e abençoar e ajudar em muitas outras situações, mas o seu propósito maior foi mesmo resolver esse problema espiritual, que é o problema do meu relacionamento com Deus. E só ele pode fazer isso. É interessante ainda ler naquele livro Cristianismo Puro e Simples, de C.S. Lewis. Ele também faz uma declaração muito linda, simples, linda, mas de um valor extraordinário. Assim diz: o Filho de Deus se fez homem para que o homem pudesse ser feito filho de Deus. Mais outra declaração importante, linda, maravilhosa e verdadeira. É isso mesmo. Nós, em Cristo, nos tornamos filhos de Deus. E é tudo que eu preciso, é tudo que a humanidade precisa, é tudo que os homens, as pessoas precisam, é se tornarem filhas de Deus. Essa filiação é, sem dúvida, eu já disse em outra reflexão, uma filiação de adoção. Mas é possível através de Jesus Cristo. E quando eu leio em João capítulo 1, versículo 11 e 12, então eu encontro a afirmação dessa possibilidade de nos tornarmos filhos de Deus. Diz lá
Veio para o que era seu e os seus não o receberam, mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder ou o direito de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então, eu quando digo que sou filho de Deus, não é porque quero ser melhor do que ninguém, é porque eu criei no nome do unigênito Filho de Deus, eu recebi Jesus, e por isso eu tenho o direito ou o poder de me tornar filho de Deus. Sou adotado por Deus através da presença ou da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Mas há um conselho muito bom que eu preciso tomar para mim e você também precisa atentar para ele. Está aqui na carta aos Filipenses, capítulo 2, versículos 5 a 7, que mostra a grandiosidade de Deus naquilo que ele é de fato, pelo que ele fez, pelo que ele foi. Diz assim Filipenses 2, versículos 5 a 7. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achado na forma de servo ou de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Ah, que interessante esse conselho, já no início é feito isso. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A humildade de Jesus. Mais do que a humildade, pela humildade, Jesus foi obediente. Se há algo que eu preciso ser, é obediente. Jesus deu exemplo. E a obediência de Jesus foi além do que a gente pode imaginar. Porque ele se submeteu à morte e à morte de cruz. Se há um grande problema na humanidade, é o problema da obediência. Nós não queremos obedecer. E se obedecêssemos em todos os sentidos, certamente, este mundo que nós vivemos seria um mundo ainda melhor. Eu quero que você pense nisso, reflita sobre essa questão e busque realmente ter esse mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O sentimento de humilhar-se, de obedecer e de se submeter ao que é certo, ao que é verdadeiro. Faça isso. Pense nisso. E eu desejo que Deus abençoe a sua vida.